Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Capítulo 3. Vamos começar a leitura no versículo 1. Efésios, capítulo 3, versículo 1, onde está escrito assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Duas vezes nesta carta aos Efésios, Paulo diz aos seus ouvintes que ele é um prisioneiro. Quando nós chegamos aqui no capítulo 3, hoje de manhã falamos um pouco do capítulo 1, nós sabemos e lembramos que esta carta é dirigida aos santos e fiéis em Cristo que compunham a igreja em Éfeso. Não é uma carta escrita para toda a população de Éfeso, mas apenas para a igreja, para os santos. Aqui em Efésios 3, no versículo 1 e no capítulo 4, 1, no final, ele se declara embaixador em cadeias. Com certeza, os efésios queriam saber a razão que levou Paulo a ser um prisioneiro. Eles pensavam, por que ele está preso? Prisão é lugar de malfeitor. Mas então este homem é um homem santo, é um homem que prega Cristo, porque ele está na prisão, porque Deus permitiu que ele esteja preso. O povo queria saber por que Deus estava permitindo tanto sofrimento na vida de Paulo. E aqui nesse primeiro parágrafo, Paulo explica a sua situação. Ele diz aqui uma das maiores verdades que estão escritas aqui nessa carta. Ele diz que é por causa do mistério, e o nome desse mistério é igreja. Que mistério é esse? Nós vamos ver. No Novo Testamento, mistério
é uma verdade que Deus escondeu desde tempos passados e agora Ele revelou para aqueles que são de sua família. De manhã falei isso. Na nossa família, temos segredos que nós não queremos que sejam espalhados para todo mundo. Então, nós guardamos em família. Mas, na família de Deus também tem mistérios. E quando nós entramos para a família de Deus, e nós entramos via novo nascimento, Deus se torna o nosso Pai, os mistérios, os segredos da família de Deus passam a ser revelados para nós pouco a pouco, à medida que nós vamos crescendo. Nós vemos que Deus, pelo seu Espírito, revela esses mistérios aos que são de sua família. Muitas pessoas falam em interpretar a Bíblia. Eu não gosto dessa palavra, porque nós estudamos literatura, você tem que interpretar um texto, interpretar outro texto, mas quando eu interpreto o texto, eu vou buscar o que eu penso dentro da minha experiência de raciocínio para compreender daquele texto. Eu vou ver o que o autor está querendo dizer com aquele texto. Mas a palavra de Deus eu não posso submeter ao meu pensamento, porque o meu pensamento faz parte da minha mente, que é carnal. Então, a palavra de Deus não é interpretada, ela é revelada. Revelar significa tirar o véu. Aquilo que está encoberto, o Espírito vai tirando o véu e nós vamos podendo ver. Como acontece isso? Se vocês lembram, domingo da ressurreição, 2 discípulos de Jesus iam andando para Emaús. E eles iam muito insatisfeitos, porque eles tinham deixado tudo para seguir Jesus, achando que Jesus era o profeta que veio para restaurar o reino de Israel. E de uma hora para outra eles veem Jesus preso, julgado, condenado, crucificado, morto. Então eles iam retornando para a sua aldeia de mãos vazias, decepcionados, frustrados, tristes, e eles ainda iam ser motivo de escárnio para as pessoas que não seguiram a eles. E no meio do caminho, enquanto eles andavam, aparece Jesus, mas eles não o reconheceram. E Jesus diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Imediatamente um deles, Cleofas, que era o mais falante, deu logo uma bronca em Jesus. Será possível que você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus disse: o quê? Quais? Sobre Jesus Nazareno, profeta, poderoso em atos e palavras, como ele foi preso, julgado, condenado, crucificado. E nós que pensávamos que ele viria para restaurar o reino de Israel. E Jesus diz para eles: ó nécios e tardios para compreender o que está na Escritura. A Bíblia diz que Jesus Cristo começou lá em Moisés, lá no Gênesis, passando por todos os profetas, para explicar a eles que isso tudo tinha que acontecer com o Cristo de Deus. Então, Jesus Cristo, aquele caminho todo, ele não pregou. Ele foi pegando versículos e dando a eles todos os versículos messiânicos. E eles andaram a tarde toda, o dia todo. E quando eles chegaram na entrada da aldeia de Emaús, Jesus fez um movimento como se fosse seguir, mas eles os convidaram.
E Jesus, todas as vezes que é convidado, ele entra. Então ele entrou na aldeia e foi levado para a casa desses 2 discípulos. E quando chegou na hora da ceia, ele vai para a mesa com eles. E lá, na mesa dos discípulos, o mestre é autoridade. Ele tomou o pão, agradeceu, e quando ele partiu, ele se revelou. E o que nós podemos aprender com isso? Que Jesus Cristo não se revelou no caminho andando com eles. Mas Jesus Cristo se revelou quando eles se assentaram com Jesus. Então, esse é o método de Jesus. Ele revela a sua palavra. Ele se revela quando você se assenta com ele. O grande problema é que nós temos tempo para tudo, mas nós não tiramos tempo para nos assentarmos, para que ele possa revelar, para que ele possa tirar o véu, para que ele possa descobrir a verdade que está ali para nós. Precisamos gastar tempo. A Bíblia diz aqui que o segredo sagrado que está escondido dos descrentes, mas que é compreendido e entesourado pelo povo de Deus. Fala desse mistério. Aqui em Efésios 3, no versículo 6, Paulo vai falar para os que esse mistério é o seguinte: os crentes gentios, agora unidos com os crentes judeus, formam um só corpo. Não significa que gentios e judeus, não. Crentes gentios e crentes judeus, porque pode ser judeu, mas se não confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, não é salvo. É apenas judeu, como eu sou brasileira. Então, e esse corpo se chama igreja. Ele explica que o mistério é importante para 4 grupos de pessoas. É importante primeiro para Paulo. Aqui de 1 a 5, Paulo explica, para entendermos melhor a importância do mistério na vida de Paulo, precisamos dar atenção a 2 descrições que ele fala de si mesmo. Primeiro ele fala que ele é prisioneiro, no versículo 1. E depois ele fala que ele é ministro, no versículo 7. Paulo era prisioneiro, porque ele creu no mistério da união de crentes gentios com crentes judeus num novo programa de Deus. Deus tinha um programa que ele manteve com ele e não revelou para ninguém. Quando Deus planejou a nossa redenção, ele incluiu que alguém vinha pagar a nossa redenção e depois alguém vinha aplicar essa redenção. O Pai programou, o Filho veio pagar o preço da redenção e o Espírito vem aplicar essa redenção a cada um de nós. Mas os judeus ortodoxos, nos dias de Paulo, consideravam os gentios como um restolho, e mesmo os crentes judeus não pensavam de forma diferente. Eles achavam que ser judeu era ser separado, era ser de Deus, era ser superior a todos os outros povos. Porque Deus fez uma diferença
entre judeus e gentios quando ele chamou Abraão. Mas agora, os judeus, em vez de aproveitarem para mostrar para o mundo a bondade, a misericórdia, os atributos de Deus, eles pegaram isso para o orgulho, para a soberba deles. Então, nos dias de Paulo, você lembra que o próprio Paulo era assim. Era um fariseu, se sentia superior a todos os outros. Quem não fosse judeu, quem não seguisse a lei de Moisés, tinha que morrer. Foi isso que ele começou o ministério dele lá em Jerusalém. Paulo era líder do judaísmo ortodoxo quando Cristo o salvou. Nós lembramos disso, o que aconteceu no caminho indo para Damasco. E pela providência de Deus, ele começou o seu ministério numa igreja local de Antioquia. Nós lembramos que Barnabé foi lá, viu que a igreja estava muito bem, deixou tudo lá e foi a Tarsus para buscar Paulo, e Paulo veio com Barnabé. E ali na igreja de Antioquia, que tem duas Antioquias, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Aí foi Antioquia da Síria. Ele foi discipulado por Barnabé e junto com Barnabé discipulou os irmãos lá em Antioquia. E nós vemos que ele começa o seu ministério ali numa igreja composta de crentes judeus e crentes gentios. E nós vemos que esse mesmo Paulo corajosamente defendeu a graça de Deus e a união de crentes judeus e gentios num só corpo chamado igreja. Por quê? Porque ele foi chamado como apóstolo aos gentios. Ele foi considerado um traidor dos judeus. Traidor. Principalmente aos judeus que estavam em Jerusalém e na Judéia. Ele sofreu muito por causa disso. Nós lembramos que quando Paulo recolheu uma oferta, principalmente dos crentes da Macedônia, e levou para os pobres que estavam na Judéia, ele foi muito bem recebido e, pessoalmente, ele fez questão de entregar essa oferta, talvez aplacasse um pouco a discórdia que havia no coração deles. Foi muito bem recebida, pacificou um pouco os ânimos, porém, assim mesmo, nós vamos ver o levante que aconteceu no templo contra Paulo, lá em Atos, no capítulo 21. Foi horrível o que aconteceu aí. Paulo tentou se defender, dando testemunho pessoal, e foi muito bem ouvido até mencionar a palavra gentios. Quando ele mencionou essa palavra, então ele foi agredido horrivelmente. Agredido a ponto de virem as autoridades policiais para levá-lo, senão ele ia morrer ali nas escadarias. Vemos que depois como é que Paulo vai chegar de Jerusalém a Roma. E por isso ele vai prisioneiro. Ele vai prisioneiro de Jerusalém para Roma. Por isso ele vai como prisioneiro de Cristo. Por causa de quê? Por causa do mistério. O mistério se chama igreja. Ele era um ministro. Deus lhe deu a dispensação de não apenas levar a boa nova da salvação, mas também de anunciar o mistério chamado igreja,
que significa que judeus e gentios são um só em Cristo. Nós vemos que Deus tinha um plano. E o plano de Deus não era salvar gentios apenas, não era salvar judeus apenas, era formar um novo homem, um homem novo, um homem diferente, entre judeus e gentios, em Cristo, no seu Filho, fazer uma nova criação. Porque nunca existiu, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, um homem que tivesse sido pecador e que, vestido de Jesus Cristo, ele pudesse estar assentado vitorioso e gloriosamente nas regiões celestiais, e esse era o plano de Deus. O mistério de Paulo não era apenas ganhar almas gentílicas e arrumá-las em assembleias locais. Ele também deveria ensiná-los da sua maravilhosa posição em Cristo como membros do corpo, porque nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Era importante para os gentios, nós vemos isso de 6 a 8, era importante. Por quê? Porque Paulo aqui nos revela não apenas a conexão nova no relacionamento com Deus, mas também revela que existe um novo poder à nossa disposição. Como pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. O Espírito vem a nós, selados. Temos um penhor, mas por isso tem um poder especial à nossa disposição e poucas vezes nos lembramos disso aí. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou para seus discípulos: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em toda Jerusalém e Judeia e toda a Samaria e até os confins da terra. Chegou um poder, um dínamo diferente para nós. Se nós lembramos, quando Jesus Cristo levou seus discípulos para Betânia, dando as últimas recomendações, ele foi descolando do chão e sendo elevado às alturas. E quando os discípulos olhavam, veio uma nuvem e cobre os pés de Jesus. Eles ficaram olhando. Vêm 2 anjos e se ficam ao lado dos discípulos e dizem para eles: varões galileus, por que estáis aí a contemplar as nuvens? Este mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, voltará, assim como o vistes subir. Olha, esses homens descem. Eles descem numa situação dificílima, porque agora eles não tinham Jesus, mas eles também não tinham o Espírito Santo. O que eles tinham era a perseguição dos judeus sobre eles. Eles descem e eles vão ficar trancados, de portas cerradas, todos num lugar só, juntos, orando. Por que que eles não saíam? Eles tinham medo dos judeus. O que fizeram com Jesus podiam fazer com eles. Eles estavam trancados. Aqueles homens tinham todo o evangelho plantado na alma deles. Eles tinham todo o ensinamento de Jesus. Eles tinham toda a revelação do poder de quem era Jesus.
por que eles se escondiam se eles tinham toda a palavra no coração deles? Oraram 10 dias, no 10º dia, que coincide com a festa dos Pentecostes, o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz: ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso. Apareceram línguas de fogo espalhadas entre eles. A primeira coisa que acontece é que eles abrem a porta. Abrem a porta. E como afluiu para lá muitas pessoas, porque era uma festa de judeus, então vinham judeus de todos os lugares, não é? E além do mais, haviam muitos prosélitos. Prosélitos são aqueles que não são judeus, mas entram para a religião, para o judaísmo. E eles dizendo que o povo estava bêbado, Pedro abriu a boca com ousadia. E ele fez o primeiro sermão no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo se manifestou na hora, na comunicação, porque ele deu uma palavra de poder tão grande que 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Hoje nós temos que fazer 3.000 sermões para ver se um se converte. Um sermão. Olha o poder que é dispensado ali para a pregação do Evangelho. Foi o Espírito Santo que trouxe esse poder. E o poder chegou para ficar. E aqui nós vemos que Paulo está falando disso, desse poder que veio, que nós praticamente não usamos dele. É um depósito. Existe um novo poder depositado para nós, como igreja, para nós usarmos, para nós lançarmos mão desse depósito que foi feito para nós. E quantas vezes nós não usamos? E esse poder é ilustrado ali na vida de Paulo. Ele é um exemplo vivo de tudo o que está acontecendo, porque o poder tremendo da ressurreição de Jesus está a nosso dispor para a nossa vida diária, para o serviço de Deus. Porque no momento em que Cristo morreu e foi ressuscitado, nós estamos ressuscitados com Ele já espiritualmente nas regiões celestiais. E às vezes nós vemos uma igreja tão tímida, uma igreja que não vai, uma igreja que se encolhe. Não sei se os irmãos ouviram falar da Muzemba, daqueles 2 prédios lá no Rio que caíram e outros que estão lá para cair. Ali havia um pastor que ele me queria muito bem, admirava o meu ministério e eu não o conhecia. E ele falava muito de mim, botava o povo para orar por mim, sempre, e eu não o conhecia. Tem muitos lugares que as pessoas botam o vídeo para o povo me ver e fazem a reunião, e sou eu que prego na tela. Em Angola tem 2 igrejas que vivem assim, eu nunca fui lá. E também em Guiné-Bissau, por aí tem, mesmo aqui no Brasil. Eu fico feliz, porque onde eu não vou, mais a palavra de Deus chega pregada por mim, eu fico feliz da vida. Aí, esse pastor fazia isso, só que ele conseguiu um dinheiro, 5.000 reais. Ele deu entrada no apartamento. E quando foi na terça-feira, ele mudou para lá com a esposa e a filha. Na sexta-feira, o prédio caiu e ele morreu. Morreu ele no lugar, a esposa morreu a caminho do hospital, a menina ficou. Me liga a irmã desse pastor, depois de um tempo, conseguiu, com um pastor da igreja presbiteriana, meu telefone, ligou para mim que a igreja está lá esperando por mim.
Querem que eu assuma a igreja? Querem que eu dê um jeito, agora a igreja é sua. Eu não tenho a menor direção de Deus para tomar conta de igreja nenhuma, para ser pastora. Não tenho isso. Eu sei, até agora o que eu sei é que Deus quer que eu saia carregando mala por aí pregando a palavra. É a única coisa que eu sei que é para poder manter o meu projeto no Morro Dona Marta. Então, eu disse para ela: minha filha, você está me dizendo uma novidade, eu não sei o que fazer, não tenho nenhuma direção de Deus para isso. E eu fui falar com e eu disse para ela, marquei com ela para quarta-feira ir lá. Marquei com o meu pastor, fui perguntar para o meu pastor, não é? Pastor, o que é que eu faço? Ele disse: o problema é seu. Eu disse: muito obrigado. Mas ele disse para aparecer lá terça-feira, ele deve ter alguma coisa nova para me dizer. O que eu quero dizer para você é isso aí. Paulo tinha que ser seguido pelo poder que Deus manifestava na vida dele. Não apenas ele sofria, porque ele tomou posse, ele se apossava desse poder, como ele era também recebido por esse poder. Lá em Filipenses 1, no versículo 29, está escrito que nós recebemos a graça de sofrer por Cristo e não apenas de crer nele. Esse versículo, às vezes, é contundente. E sofrer por Cristo é uma graça? É. Não são todas as pessoas que sofrem por Cristo. É um privilégio. É uma honra. Então, esse poder que vem para nós, ele é um poder que nos anima e que nos leva a ter alegria de sofrer por Cristo. Às vezes as pessoas acham que o poder que o Espírito Santo trouxe para nós é para nós termos muito ibope. É para nós termos um ministério grandiosíssimo, conhecido de tudo, para sermos admirados, para que o nosso nome vá nas alturas. Misericórdia. Imagina se Deus vai enviar o poder do alto para que eu fique aqui na minha soberba. Não. O poder que vem é para nós fazermos o trabalho do corpo, da igreja. Nós vemos também a nova riqueza está a nosso dispor. Não apenas poder, essa riqueza está à disposição de todos os crentes. Por que esse segredo, então, é importante para os crentes? Porque nós passamos a saber que temos um poder do Espírito à nossa disposição. Por isso, Jesus Cristo disse: não saiam da cidade antes que vocês sejam revestidos do poder. Porque só o poder que vem do alto pode nos levar a fazer discípulos. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer o trabalho do discipulado. Não é? Então, agora, esse mistério também é importante para os anjos. Aqui nos versículos 9 e 10 diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Quando eu leio isso aqui, dá vontade de fazer assim para o capeta. Porque nós não percebemos ainda como nós estamos muito acima disso tudo. Olha o que a Bíblia diz. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora
nos tempos atuais, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vou falar uma coisa aqui. Nós já estamos, as nossas bênçãos. A Bíblia diz lá em Efésios 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Onde estão as nossas bênçãos? Nas regiões celestiais. Lá no capítulo 6, Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e as potestades e os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aonde estão as nossas bênçãos? Estão os nossos adversários. Entendeu? Agora, nós precisamos saber que isso é uma batalha. Eu tenho as minhas bênçãos de frente para os meus adversários. Se eu creio e eu recebo esse poder que já me foi dado, eu não vou temer mal nenhum. E aqui ele diz, é possível, nós podemos perguntar, por que é que Deus manteve esse segredo sobre a igreja escondido por tantos séculos? Por que Deus fez isso? É possível que no Antigo Testamento nós vejamos gentios que seriam salvos através de Israel, porque quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12, ele disse, em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Mas, aqui nós vemos que os dois juntos, gentios e judeus, formam uma nova criação, um novo povo, a igreja que é o corpo de Cristo. Foi esse mistério que o Espírito Santo revelou a Paulo e aos outros líderes da igreja primitiva, e foi muito, muito difícil para os judeus aceitarem. Até hoje você vê os ortodoxos rejeitando isso a todo preço. Paulo diz que os principados e os poderes e as potestades estão envolvidos nesse tremendo segredo, porque eles não sabem. Deus está mandando e dando aos anjos, pela revelação da igreja, está ensinando aos anjos, porque os anjos não são oniscientes. Onisciente é Deus. Olha, em Efésios 3, no versículo 10, para que pela igreja, através da igreja, na igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Só quando aparece igreja, os principados e os potestades vão saber do que estava escondido. E nós sabemos, os anjos, a eles, a igreja manifesta para os anjos maus e para os anjos de Deus manifesta a sabedoria de Deus. Os anjos maus também aprendem e vão aprender uma coisa a respeito do chefe deles. Eles vão aprender que Satanás não tem nenhuma sabedoria, que a sabedoria é toda de Deus. Então você vê que o ibope de Satanás começa a cair no próprio império deles, que é o império das trevas.
O que será que os anjos aprendem desse mistério de Deus? Que eles estão, desculpa a expressão, fritos, porque o chefe deles não tem sabedoria. Através da igreja, eles descobrem, fica aberto para eles a multiforme sabedoria de Deus. O que significa o chefe deles não ter nenhuma sabedoria? Satanás, meus irmãos, sabe a Bíblia e sempre soube pelas Escrituras que o Salvador viria, quando ele viria, como ele viria, onde ele viria, sabia até por que ele viria, mas nunca encontrou em nenhum lugar na Escritura, no Antigo Testamento, sobre o mistério. Judeus e gentios unidos num só corpo, igreja. Ele podia ver descrentes, judeus descrentes, rejeitando o seu Messias, e gentios crendo no Messias, mas nunca viu ambos num só corpo, assentados em Cristo, nos céus, completamente vitoriosos sobre ele. Vitoriosos sobre ele. Tem um momento lá em Apocalipse, no capítulo 12, quando João diz que viu 2 sinais. O primeiro sinal era uma mulher que estava grávida. O segundo sinal era um dragão vermelho. E esse dragão com 7 cabeças tentava impedir a mulher de parir o filho. Bem, nós sabemos que essa mulher é a igreja. E que esse filho varão que ela tinha que parir é o remanescente santo que será arrebatado. E esse dragão é Satanás agindo através de todos os impérios para impedir que seja produzido o remanescente santo. Mas esse remanescente é arrebatado, porque Deus não é perdedor, e assim que ele é arrebatado, há uma peleja nos céus. Satanás, com todos os seus principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, e Miguel desce para ali, para as regiões celestiais, com todo o exército de Jeová de Sebaot, do Senhor dos Exércitos. Então há uma peleja no céu tremenda, mas Miguel é vitorioso e Satanás então é deposto dos céus. Naquele momento ele não vai mais ter acesso às regiões celestiais. Vai ter faxina nas regiões celestiais e Satanás, ou o dragão, é jogado para a terra. Pense como vai ficar a terra. Então, aí, a igreja que subiu, porque a igreja é o remanescente santo, ela agora vai habitar as regiões celestiais onde estão as suas bênçãos. Pensa o que é isso. A Bíblia toda, aqui e ali, fala desse mistério, fala da nossa posição, fala da nossa riqueza em Cristo. Deus, escondeu o seu plano, mas agora Ele quer que esse mistério seja conhecido da igreja. Efésios 3, nesse versículo 9, nos diz que manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Nós vemos que agora cada crente é proclamador dessa verdade. O mistério agora está em nossas mãos. Nós é que temos que sair amplamente anunciando que Deus criou um novo homem na terra,
que Deus faz de nós uma nova criação, um novo povo, um povo que na terra já é filho de Deus e que espiritualmente já está assentado nas regiões celestiais e que vai reinar eternamente. Deve ser importante essa notícia desse mistério, deve ser importante para nós hoje. Quando Deus salvou Paulo, ele depositou para Paulo esse precioso tesouro da verdade e do evangelho. E Paulo compartilhou isso para Timóteo, em 1 Timóteo 1, no versículo 11, dizendo: segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Nós vemos a história da igreja que devagar as verdades básicas da palavra de Deus foram sendo perdidas durante séculos. Mas Deus aqui cria os seus fiéis. Já fizeram de tudo para encobrir a verdade. Já fizeram de tudo para deturpar a verdade. Já fizeram fogueiras de Bíblia aqui no Brasil. Se tomavam as Bíblias dos crentes, faziam fogueira com elas, tocavam fogo. E queimavam até os próprios crentes, como os primeiros huguenotes. A história da fé cristã no Brasil é dolorosa. Aqui mesmo, em Minas, tem cidades onde, se chegar um crente, ele fica desempregado, ninguém aluga casa para ele e filho não chega na escola. Isso se chama perseguidos pela palavra, pela verdade que ele entrega. Você pensa no tempo de Paulo, como é que foi essa história. Eu nasci numa cidade tão atrasada. Meu pai era protestante, não chamava crente, nem evangélico, era protestante. Quando vinha um católico assim, se eu viesse, ele mudava para o outro passeio do outro lado, para não chegar perto de protestante, que protestante já estava no inferno, porque era pagão, e outras coisas mais. Então você veja que as coisas, a perseguição não terminou, pelo contrário, vai piorando. Mas desde o início da igreja na terra, procuraram deturpar a palavra de Deus, procuraram de todo jeito. Essas verdades da Bíblia foram enterradas sob as cinzas de uma teologia humana, de tradições, de rituais, mas o Espírito Santo abriu sempre os olhos de almas que estavam sedentas por Deus, e as verdades foram novamente reveladas, e uns homens estão, pelo poder do Espírito Santo, gastando mais tempo com Deus na sua palavra, para receber a revelação do trabalho do Espírito Santo hoje, que traz para nós a gloriosa verdade sobre o retorno de Jesus Cristo, sobre a alegria vitoriosa da vida cristã. Nós vemos Jesus Cristo levantando uma igreja maravilhosa no Oriente Médio. O programa de Deus hoje não é como foi anunciado lá em Deuteronômio 28:12, que Deus te botará sempre por cabeça e nunca por cauda. Hoje o programa de Deus é que Jesus é cabeça e nós não somos cauda, nós somos corpo. O porquê de muitas igrejas estarem fracas, anêmicas e ineficientes é porque não compreendem o que elas já têm em Cristo. Nós lembramos mais uma vez a primeira oração que Paulo faz, no capítulo 1 de Efésios. Não é para que Deus dê
isso ou aquilo para os crentes, mas que Deus ilumine o coração deles. Desculpe, para que Deus ilumine os olhos do coração dos crentes, para que eles possam ver o que eles já têm. Porque nós ficamos pedindo tantas coisas e não nos apropriamos daquilo que nós já temos. Porque nós temos, às vezes, uma fé tão infantil que nós não chegamos a crer que esta palavra é o evangelho da verdade. Nós já temos esta posse. Nós já temos o poder do Espírito. O Espírito já está aqui na terra. Nós já somos igrejas. Judeus e gentios juntos. Eu vou repetir o que já falei hoje de manhã. Houve a primeira separação. O homem ficou separado de Deus. Depois teve a segunda separação. Homem de homem. Caim matou Abel. Os homens tentaram fazer uma união com Deus pela Torre de Babel, mas Deus não permitiu, porque ninguém poderia voltar a Deus pelo seu próprio esforço. E Deus confundiu as línguas e os espalhou em nações, porque o plano de Deus era outro, a igreja, o mistério. Então Deus chama Abraão, e quando Deus chama Abraão, ele faz uma separação entre judeus e gentios. Os judeus erraram daqui e dali, foram uma vergonha, mas vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo, lá na cruz, ele tem um objetivo de reconciliação e união. A cruz significa, no sentido vertical, horizontal, ele une um homem daqui com este homem daqui. Então, ele une judeus com gentios e ele dá as mãos. Então, a união horizontal. Esses dois, judeus e gentios, são pecadores. Então, ele agora leva os dois ao Pai. Então, ele une judeus com gentios e, fazendo deles um só, ele nos reconcilia com Deus. Este é o plano de Deus, de reconciliar em Cristo todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, a igreja é a reunião, é a união, é um corpo diferente. É um corpo que Deus planejou e que já está assentado nas regiões celestiais. Nós sabemos, ignorar esta verdade é pecar contra o Pai que planejou. É pecar contra o Filho que fez tudo possível na sua cruz. E é pecar contra o Espírito Santo, que hoje quer efetuar em nós tudo aquilo que o Pai planejou. Quando aceitamos essa verdade, nós sabemos o que Deus está fazendo no mundo agora. E nós trabalhamos com Ele. Então, Ele trabalhará em nós e para nós. Deus escolheu fazer tudo aqui na terra através de nós. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Quando você vê, o rei Davi diz no Salmo 8, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem? Para que tu te lembres dele. Quem é o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glórias e de honras o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de suas mãos,
tudo debaixo dos teus pés puseste. Deus criou todas as coisas. Ele diz, olha aí, eu criei todas as coisas, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e humilde de espírito, que tremem da minha presença. Quando você olha tudo que Deus criou, por que Deus me chama para trabalhar com Ele? Porque Ele desenhou esse mistério, um novo homem num só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Ele nos dá o privilégio de trabalharmos com Ele. É um chamado onde o privilegiado sou eu, porque eu estou trabalhando com Ele. Agora, a igreja primitiva, quando nós aceitamos esse chamado, todos os recursos de Deus, todos os recursos divinos estão a nosso inteiro dispor quando nós queremos fazer a sua vontade. Quando você anda com Deus, você se assusta. Você se assusta, meu irmão, com o que Ele faz. A grande maioria das coisas que eu peço para Deus, que eu vou, Ele diz para mim, já está feito. Você quer que eu lhe diga uma coisa? Deus é louco por criança pobre. O que eu peço para a criança pobre, Ele vai na frente. Ele facilita, Ele abre porta. Eu vivo um mistério. Eu vivo um mistério. Dificilmente eu assino cheque. Eu ponho o cartão para ver se tem dinheiro na conta. Você acredita? Uma mulher, eu não tenho ministério famoso, eu não tenho site na internet. Eu digo para vocês, na presença de Deus, da liderança da igreja, dos santos de Deus, nunca eu botei uma mensagem minha na internet. Confesso que não sei como é que se faz. Nunca eu entrei nesse negócio. Não sei como é que põe, não sei como é que tira, não sei como que entra no negócio de YouTube, porque se eu entrar eu não saio mais. Não sei. Completamente isso chega a ser uma ignorância a essa altura. E o pessoal chega para mim, mas a senhora é uma youtuber. O quê? Eu não sei o que é esse negócio. Nunca. Em mais de 30 anos de ministério, nunca eu liguei para uma igreja para dizer, será que vocês podiam me convidar? Nunca. Nunca. Eu estou falando consciente que eu estou diante de Deus. Nunca eu liguei para uma igreja e disse, quanto vocês vão me dar? E eles me perguntam quanto é. Mas eu tenho a consciência de que é um privilégio que Deus está me dando. Eu vou cobrar o quê? Ah, mas a senhora não pede royalties, o povo está usando suas mensagens. Eu vou cobrar royalties das minhas mensagens. Eu copio tudo da Bíblia, é tudo que eu prego é plagiado. Eu repito. E eu quero continuar assim. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que acreditam que uma pessoa assim, eu nunca tive ajuda do governo. Houve uma época que tinha um pastor que me ajudou, depois ele parou. Tem uma igreja no mundo todinho que tem depositado todos os meses, 2.000 e pouco, chega a 3, é a igreja que meu filho vai. Daí eu tenho que levantar tudo, carregando uma linha, pregando o evangelho. Não posso negar que de vez em quando uma pessoa aqui ou ali me dá uma oferta. Mas eu pago 6 funcionários por mês, tudo com carteira assinada, nenhum ganha menos de R$ 1.600. Encargos sociais, férias,
13º, tudo. 128 crianças que, graças a Deus, comem e repetem um prato. 3 vezes por dia. Toda a roupa que eles usam, desde a calcinha, cueca, meia, tênis, roupa de usar todos os dias, uniforme, livro, pasta de dente, escova, sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, toalha de banho, toalha de rosto, tudo é dado por mim, para todos. Vocês acreditam que eu dou conta disso? Nunca faltou. Quando as pessoas dizem que querem conhecer a casa de Marimata, eu dou o telefone e digo, vá. Quando chegar lá embaixo, você liga. Se você não tiver coragem de subir, alguém vem lhe buscar. Eu não estou lá. Pode conversar o que quiser com o povo de lá, perguntar quanto ganha, se alguma vez faltou comida, se alguma vez... Nunca. Eles estão livres, está livre lá para quem quiser perguntar. Eu não gosto de fazer nada escondido. Agora, vocês acham que uma mulher sozinha trabalhando levanta mais de 30 mil reais por mês? Como? Tem um mistério. Eu não vou ficar fazendo censo para ver quanto é, porque eu aprendi na história de Davi que não é da minha conta. Mais de 30 anos. Se eu parasse aqui para dizer para vocês os milagres que acontecem, o susto que Deus me dá de vez em quando. Outro dia eu estava dizendo para Deus, era a época da Páscoa. Senhor, eu tinha tanta vontade de passar com essa história de estar dando bombonzinho para as crianças na época da Páscoa. Eu queria mesmo era poder dar coisa grande para eles. No outro dia, eu recebi de manhã uma palavra assim, Bandimeia, eu estava com vontade de dar uns chocolates para as suas crianças, mas, como eu não estou aí no Rio de Janeiro, queria mandar para a senhora uma oferta para comprar chocolate. Eu disse, é muito bem-vinda. Eu pensei, o dia do chocolate já chegou, mas foi pouco. Que horas você está mandando? Eu estou transferindo agora. Dei a conta. Irmã, vou mandar 800 reais. Está na benção. Quando eu cheguei no banco, estava lá os 800 reais. Deixei lá. Voltei, que eu tinha que passar na farmácia para comprar aquele negócio de vitamina C, porque quando vai começar essa época, eu começo a dar vitamina C. Eu olhei e não acreditava. Lá na frente das lojas americanas, a caixa de bombom garoto está por 6 e alguma coisa. Eu comprei 140 caixas, 800 reais. Eu subi aquele morro, Dona Marta, dando gargalhada, porque eu via Jesus assim na minha frente. Viu? Viu? Vai dar caixa de chocolate. Eu vejo a alegria dele. Se você quer ver Jesus Cristo dançando, eu sei que isso é no meu coração. Peça coisa para criança pobre. Você vai ver. Ele quer fazer o trabalho. Mas nós não deixamos. Quer ver uma coisa? Me dá esse copo, por favor. Não, você não se move. Me dá. Está vendo? Ela quer me dar o copo. A cabeça quer, mas se o corpo não se mover, eu não vou receber. Você entendeu? A cabeça é Jesus. Ele quer fazer, mas o corpo está paraplégico. A igreja está parada. A igreja não se move, a igreja não vai. E aí, o povo está precisando receber.
Como eu estou precisando daquele copo d'água. A cabeça quer dar, quer Jesus, mas o corpo, que a igreja não se move. E é isso que Paulo está falando, que nós somos arquibilionários, mas nós não fazemos uso desse poder. Se eu não estivesse com esse projeto ali, eu nunca conheceria o mistério de Deus, o poder de Deus. Eu não conheceria os milagres que eu conheço. Deus opera milagres todos os dias. Você quer que eu lhe diga? Há 30 anos nós batemos a massa do pão, porque eu não tenho dinheiro para comprar pão todos os dias. Então o pão é feito ali, é pão caseiro, mas é delicioso. Então, vocês acreditam que eu tenho um liquidificador? Há quase 30 anos, bate massa de pão. Todos os dias, bate tudo que tem que bater. Não quebra. Prato não quebra. Panela não fura. E eu já fiquei um mês com um bujão de gás. Por isso que eu estou dizendo, vão lá que vocês vão saber que é verdade. As meninas vão mostrar para você. Os milagres de Deus. Eu já rodei quase um mês com um tanque de gasolina, porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina. Mas eu não estou aconselhando ninguém a fazer nada disso. Eu vivo nesse limiar aí. Sempre sem dinheiro daqui, mas contando com um negócio de lá. Porque eu sei que Deus supre. Então, eu não tenho que me preocupar com as outras coisas. Eu sei que Deus supre. Agora, Deus não supre vaidade. Ele supre necessidade. De acordo com a riqueza em Cristo, Ele vai suprir sempre a minha necessidade. Nós vemos que a igreja primitiva já era igreja, mas ainda pensava que um gentio tinha que se tornar judeu para depois ser cristão. Para depois ser cristão. Por isso que quando Pedro foi direcionado pelo Espírito para ir à casa de Cornélio, lá em Atos 10, o pau quebrou na igreja. A fofoca chegou em Jerusalém antes de Pedro, porque eu não sei como é que fofoca vai tão rápido. Não tinha jornal, não tinha internet, não tinha telefone, mas a fofoca já tinha chegado. Quando Pedro chegou lá, ele teve que explicar 2 vezes que foi o Espírito que mandou. Então, eles foram aprender que Deus está fazendo coisa nova. Aí nós nos lembramos da profecia que está escrito em Isaías 43, quando Deus diz: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que ponho um rio e um caminho no deserto. Os animais do campo, os chacais, os filhotes de avestruz, me glorificarão, porque porei água no deserto. E darei de beber ao meu povo exclusivo, a um povo que chamei para celebrar o meu louvor. Esse povo é a igreja. Ele está fazendo coisa nova. Ninguém estava percebendo, nem os anjos, nem Satanás no seu principado, com suas potestades, não podia entender que Deus estava criando um novo homem, que não era judeu, que não era gentil, era um cristão que é trazido dos dois num homem chamado Jesus. É algo novo. Não há distinção nesse homem, não há distinção nacional, porque ele tem uma cidadania no céu. Não há uma distinção racial, porque ele é uma nova criatura no espírito. Não há uma distinção política, física ou social. É a igreja. Lá em Colossenses 3,
no versículo 28, Paulo explica isso com uma maestria fora do comum. Nossas bênçãos são espirituais, não são materiais. Se queremos compreender o mistério de Deus na sua igreja, nós precisamos do Espírito, pois toda a nossa riqueza é espiritual e eterna. A igreja de Jesus não é judia, nem é gentílica. A igreja é uma nova criação de Deus na terra, onde Deus toma judeus e gentios, faz paz entre eles, e toma os dois juntos e reconcilia com Deus, fazendo-os assentar-se nas alturas, nas regiões celestiais em Cristo. Este segredo era um mistério e Deus revelou a sua vontade através da igreja. Importante para os anjos, importante para os gentios, então deve ser importante para nós também. Nós precisamos saber que através da igreja, Deus está dispondo o mistério da sua graça, que Ele guardou em segredo por tantos e tantos milhões de séculos. E agora Ele revelou, trazendo e deixando o seu Espírito em nós. Precisamos buscar mais do poder que Deus já dispensou a nós pelo seu Espírito, porque é verdade que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.